Às terças-feiras, o Lugar de Mulher está aqui, sempre à disposição, sempre trazendo grandes pautas, sempre trazendo grandes mulheres. E essa terça não seria diferente. Eu estou aqui com Gislaine Rodrigues, ela é pastora, e ela vai estar falando sobre a Bíblia, sobre versículos da Bíblia, e também o que nós podemos utilizar da Bíblia hoje, nos dias atuais. Seja bem-vinda, Gi. Boa noite. É motivo de muita alegria, então, poder estar aqui esta noite, né, participar desse programa, que, para mim, às terças-feiras já virou, né, algo de estar ali todas as terças para acompanhar. Pois é, tu já assistia aqui, né? Enfim, Sim. fazia tempo que nós vínhamos conversando. Mas o grande convite surgiu para você vir, que foi um dia que eu cheguei para você questionando sobre isso, porque eu vi uma postagem na rede social de um versículo, né? É versículo, né? Capítulos e versículos. Em especial, era um pedacinho, então é versículo, né? Isto. Foi um versículo que eu vi numa postagem, numa rede social, e me chamou a atenção, que eu falei, gente, mas está um palavreado muito atual para ser da Bíblia. Sim. E aí eu te questionei. Tu lembra disso? Lembro sim. E aí você disse, não, só um pouquinho, que isso não é bem assim. E eu disse, eu preciso te levar no programa, porque as pessoas precisam ter entendimento sobre o que estão escrevendo e entendimento sobre o quanto isso é raro, o quanto isso é sagrado. Sim. Né? Então, primeiro eu posso ler aqui versículo, né? Isto. É o Salmo 121, que é o meu preferido, e eu quero ler. E eu quero que tu fale um pouquinho de todos os versículos e salmos que você acha importante, e um pouquinho também desse conhecimento que eu acabei de questionar. Ok? E o salmo é: olho para o alto, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Eu amo esse versículo, gosto muito. Geralmente o pessoal gosta daquele bem mais atual, que o pessoal fala mais, que é o Salmo 23, né? Nós temos, assim, dentro, né, dos salmos, nós temos 150 salmos dentro da Bíblia, né? O livro dos Salmos, então, ele fica no Antigo Testamento. E salmos a gente tem como cânticos, né? Cânticos de Davi. Então, ele entoava esses cânticos para adorar o Senhor. Então, hoje, nós temos alguns que são preferidos, não só do povo cristão, né? O povo evangélico, como do povo católico, enfim, né? Todos aqueles que seguem uma religião e que têm um Deus, né? E esse salmo que tu acabaste de citar, então, o Salmo 121, né, que é um dos salmos assim que a gente cita muito nos momentos que a gente está aflito, né? Tem pessoas que têm aquele momento de aflição, e se for olhar, ele diz assim: eleva os meus olhos para o alto, né, para os montes, da onde me vem o socorro. Então, justamente assim, a gente está afirmando, né, que nós temos a quem pedir um socorro. Então, essa é a importância, né, de nós termos a Bíblia, de nós lermos a palavra que é a Bíblia, né, independente de qualquer credo, né? Eu estou aqui esta noite aberta a todos que têm esse conhecimento, que gostariam de ter e que têm também dúvidas, né, Vanessa? A gente precisa saná-las. Ninguém tem conhecimento total, geral. A gente sempre vai ter uma dúvida, né? Com certeza. E quando eu cheguei para ti naquele momento, tu lembra, né? Foi agora, né? Foi Sim. atual. Tu olhou para mim, eu achei tão espetacular que tu sabe de que salmo eu estou falando, né? É um salmo... Sim. Salmo 121. Não, o que eu te questionei. O que tu me questionaste foi em Mateus, né? Foi no livro de Mateus, ali no Novo Testamento, onde tu falava sobre, né, o odre novo, né? Tu me perguntou algo assim, e o que significava. E essa é o ponto, assim, para a gente poder saber o significado, nós temos que ler todo o capítulo, ou seja, todo o versículo em texto e contexto, né? Nós não podemos abrir a nossa Bíblia e pegar um versículo isolado e aplicar aquele versículo para a nossa vida. Não funciona desta forma, né? Aquele dia tu tinha dúvidas sobre isso, né? E nós conversamos e eu fui te explicando para você ver que não poderia ser daquela forma. Simplesmente eu pego um versículo, aplico na minha vida,
mas não é o correto, né? Então, por isso que nós temos dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, como a gente chama, referências. Se você for abrir qualquer capítulo e versículo, vai ter do ladinho uma referência, que é onde nós vamos buscar o contexto e nós vamos ver se está de acordo com aquilo que nós lemos e com o nosso entendimento, né? Não podemos usar de forma nos, digamos, como é que eu vou explicar? Eu não posso abrir a Bíblia, ler um versículo e dizer, é bem isso que eu precisava ouvir e trazer para o ego. A gente tem que ter, é que nem um livro normal, não é que nem um livro normal, mas você, quando ler um livro, esse livro tem início, meio e fim. E assim, a Bíblia ela não tem um início, meio e fim, mas ela tem um entendimento sobre cada aspecto que tu tem que ampliar o olhar para que essa análise seja assertiva, é mais ou menos isso? Isso, porque assim, ó, eu vou te dar um exemplo, né? Salmo 23, né? Um dos salmos muito conhecido, um dos salmos que a gente costuma recitar, e todo mundo sabe de cor, né? Mas vamos supor que eu vou abrir a minha Bíblia no Salmo 23 e eu vou ler ali: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, eu li: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu vou pegar essa parte e vou aplicar na minha vida. Se ali está falando que nada me faltará, então eu vou sair em todas as lojas de Passo Fundo e vou comprar de tudo, porque nada me faltará. Entendi. Perfeito, entendi. Não é assim que funciona, entendeu? Eu não posso pegar somente aquele versículo, aplicar sobre a minha vida no meu entendimento, porque não é assim que funciona, né? Ali o Senhor está falando que Ele é o nosso pastor, né? Nada nos faltará, que Ele vai estar conosco, deitar-me fazem verdes pastos, Ele vai me guiar pelas águas tranquilas. Então, eu preciso pegar todo o capítulo, eu preciso pegar toda a história, eu preciso pegar o tempo que foi escrito essa história e aplicar nos dias de hoje para a minha vida. Então, o que a gente está vivendo hoje no Evangelho? Quem está chegando hoje, quem é novo na fé e não tem um entendimento, já digo, sábio, né, com pessoas que já conhecem, que sabem passar, pega o versículo, aplica na sua vida e acaba se perdendo, né? Sim, claro. Porque, vamos supor, tem um versículo que diz assim, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Esse é um versículo que Paulo escreveu. Bem conhecido também. Super, né? Conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse tudo posso, porém, não é tudo. Porque, vamos supor, vou pegar tudo e vou sair fazendo tudo. Não. Eu vou ter que buscar o contexto. Para quem ele escreveu, para que igreja, para que povo, para que momento ele escreveu. E então, eu vou pegar e vou aplicar na minha vida de acordo com o que ele quer passar, né? Então, isso é muito importante nos dias de hoje. E a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande, né? Porque quem está chegando agora não quer mais ler, estudar e entender, né? Porque a Bíblia, Vanessa, é um livro, né? A gente costuma dizer que Aliás, é um livro... essa tua Bíblia, eu falei que Bíblia é linda, bem surradinha, dá para ver que é muito lida. É um livro fechado. A gente diz que fechado ele é um livro, mas ele é aberto. Ele é a boca de Deus falando conosco. Ele é um livro de revelações, né? Ele direciona. Um versículo assim que eu levo comigo, onde eu vou, que é decorado, né? Que eu sempre costumo dizer na igreja assim, que é um versículo que caminha comigo, né? Isaías 45, capítulo 2, capítulo 45, versículo 2 e versículo 3, que vai dizer assim: o Senhor vai adiante de mim, Ele endireita os meus caminhos tortos, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça os ferrolhos de ferro, e Ele entrega a nós os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que nós saibamos e cremos que Ele é o Senhor. Então, esse é um versículo que eu decorei e eu levo comigo, aonde eu vou. E se tu trazer ele para o entendimento dos dias de hoje? Porque eu entendi de uma forma. Antes de eu falar como eu entendi, como que tu traz para a realidade?
para a realidade de hoje, o que eu ensino também, né, quando eu ministro, que o Senhor ali ele está fazendo uma promessa para o povo dele naquela época, né? Porque ele fala com o seu povo, com Israel naquela época, porque é o Antigo Testamento, e o Senhor ele está fazendo uma promessa para aquele povo. Ele está dizendo assim: se vocês crerem em mim, eu vou adiante de vocês e eu endireito os seus caminhos, porque nós somos com caminhos errados, com escolhas erradas, com uma vida errada, né? E quando nós conseguimos entregar para Deus essa vida, esse caminho, Ele nos promete: se tu entregar o teu caminho, eu vou adiante de você e eu endireito. Eu tiro tudo que está torto, eu tiro toda a pedrinha que está na frente, eu quebro as portas de bronze, porque eram portas fechadas, eram portas grandes, grossas, que não deixavam o povo passar. E o Senhor ele faz essa promessa: eu quebro essas portas. Eu tiro os ferrolhos de ferro, os ferrolhos que não deixam vocês sair do cativeiro, sair da prisão, né? E eu sempre costumo dizer que muitas vezes a nossa prisão é o nosso ego, né? A nossa ansiedade. Foi isso que eu entendi. Né? Né? Então, o Senhor, ele vai. Se você se libertar... É isso que eu entendi. Se você se libertar do teu ego, das tuas limitações, eu consigo. Claro. Mas com o peso que tu tem hoje, né, que foi o que eu entendi, e é isso eu trago comigo, e todo mundo que me conhece sabe das minhas lutas, eu tenho ego, claro, eu tenho ego, né, mas esse ego ele não pode prejudicar os outros, eu não posso usar esse meu ego, né? Eu preciso usar o meu ego para evoluir como ser humano, Sim. não para prejudicar e nem para conduzir as pessoas de forma errada. Né? E por isso que eu acho tão importante, porque, querendo ou não, tem pessoas utilizando algo tão sagrado, né? Gente, eu falei que a Bíblia era surradinha. Hoje, deixa eu mostrar aqui. Mostra. Senão o pessoal depois vai dizer, olha, ela é bem de tanto ler. Eu acredito que é de tanto ler, né, a tua Bíblia. Na verdade, assim, eu quis trazer essa Bíblia. Eu tenho várias, tá? Eu tenho várias Bíblias em casa, Bíblias de estudo, mas eu disse para a Vanessa, essa aqui é o meu xodó. Essa aqui, se me perguntar onde está A, B ou C, eu sei abrir e eu sei onde está. Então, essa, para mim, aqui tem um valor muito grande. E por que eu acredito no que tu está me falando? Porque dá para ver que é uma Bíblia que ela é muito usada. Ou seja, tem muito estudo aqui envolvido. Uhum. E eu trago isso para a vida. Tem muita gente com capa bonita querendo a experiência de um livro usado, né? E eu achei sensacional, eu precisava falar sobre isso. E outra questão, e foi muito bom tu falar desse versículo que eu nem conhecia. Não vou, enfim, eu acabo conhecendo os mais que a gente recorre mais, que é esse que eu li para ti, que eu cheguei já pedindo dele, né? E o Salmo, realmente, o Salmo 23. O 23, esse que tu acabou de falar é muito bonito mesmo. E eu queria que tu explicasse para nós, para aquele leigo que está em casa e que, de repente, no fim, a gente vai falar um pouco da tua igreja também, que quer procurar um acolhimento na Bíblia que tem em casa. Como você orienta essa pessoa que está aqui nos vendo, de abrir essa Bíblia e fazer essa análise sem esses erros tão cometidos, né? Na verdade, assim, hoje, para quem é iniciante, né, para quem está começando, ou tem desejo, tem vontade, né, de abrir a Bíblia, de ter um entendimento através da palavra do Senhor, eu sempre costumo ensinar que comece pelo livro dos evangelhos. Quais são os livros do evangelho? O Novo Testamento. A partir de Mateus até o Apocalipse, né? Então, são as primeiras cartas ali, onde Jesus nasce e ele tem a sua trajetória aqui na Terra. É os livros que é de melhor entendimento. E o que eu sugiro para quem está começando agora? Claro, se tu já tem a tua Bíblia em casa, né? Pode fazer uso dela, mas se você não tem e você vai adquirir um exemplar da Bíblia, hoje existem várias versões da Bíblia, né? Nós temos aí 5, 6, 7, até 10 versões diferentes da Bíblia e numa nova linguagem, né? Nós temos Bíblias hoje na linguagem, Vanessa, atualizada. Para te ter uma ideia, essa minha Bíblia aqui, ela é João de Almeida corrigida, né? Mas hoje nós temos aí a NVI,
Nós temos várias Bíblias que vêm com uma linguagem atual e que tu vai conseguir entender bem melhor. Uma facilidade melhor de você trazer para a tua vida de uma forma correta. Correta, porque daí ali está tudo explicado conforme tem que ser. Mas um alerta que eu faço, e que é um perigo, volto a falar, é você pegar um versículo isolado da Bíblia. Fazer né? isso, só um pouquinho. Eu vi uma pessoa fazendo isso, e eu não vou mentir, já fiz também. Fazer isso, gente, ó, me corrige, tá? Abre para nós aqui. Ó, oi, voltei. Aqui, abri, eu quero uma resposta. E abri. E ele abri aqui, eu não sei ler a Bíblia, mas assim, Davi confia em Deus e rogai-lhe que que livre dos seus inimigos e o proteja. Perfeito, resolvido. Deus vai acabar com os meus inimigos, então eu vou continuar fazendo tudo errado na minha vida, porque Deus está dizendo que vai acabar com os meus inimigos. Isso é isso que eu queria trazer para uma realidade o que não se deve fazer. É isso. Isso não se deve fazer. Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ok, eu abri a Bíblia, eu pedi um sinal, eu fechei meus olhos, eu conversei com Deus, eu tenho que ler. Todo o entendimento é um salmo, agora eu vi que é um salmo. Eu tenho que ler tudo isso e analisar um contexto da situação. É isso? Isso. Primeiramente, você vai abrir, você vai ler, você vai pegar as referências e você vai ver se aquilo que você leu, ele está de acordo com o que você está precisando. As referências é aqui embaixo, Gi? Não, aqui é o do ladinho. Ó. Aqui? Todos eles têm um númerozinho do lado como referência, e daí nós vamos achar aqui. Ó. Entendi. Depois a gente mostra para o pessoal em casa como que funciona aqui. Aqui. Ó, Bem eu abri meio. aqui, ok? Quer que eu chegue próxima? Vamos lá. Vamos mostrar. Aqui. Opa, aqui. Ó, aqui está onde eu abri, aonde eu marquei. Aqui está a referência que eu preciso ler para entender, compreender e para não tomar falsas conclusões ou falsas decisões, correto? Isto. Para a minha vida. Afinal de contas, a Bíblia é, sim, um instrumento, né, algo enviado de Deus, como você falou, a palavra de Deus, só que a palavra de Deus tem que ser muito bem entendida e não usar para justificar falhas pessoais, mas sim para evoluir como ser humano, é isso? Na verdade, porque justamente isso, como você falou, né? Não é simplesmente eu tenho uma Bíblia, eu abro ela e ela vai me direcionar para algo ou para alguma coisa. Só vai acontecer isso se eu tenho uma vida com Deus. Se eu tenho princípios da palavra de Deus, né? Porque Deus, ele não é um brinquedo, né? A palavra do Senhor não é algo aleatório. Nós temos que ter vida com Deus, nós temos que ter relacionamento com Deus, para então você abrir a Bíblia, pedir algo para Ele e Ele te responder, porque você jamais vai poder atacar alguém na rua e pedir algo para alguém que nunca te viu, e esse alguém vai fazer por você ou vai dar para você, né? E Deus é a mesma forma, nós temos que ter um relacionamento com Deus, nós temos que cumprir princípios bíblicos para então nós poder aplicar na nossa vida. Então, primeiro, aprenda, depois seja, depois repasse. Eu sempre costumo dizer assim, né, na minha igreja, para os meus membros, que nós estamos num processo, né? A metamorfose é um processo. Você não nasce borboleta, você nasce uma lagarta, né? E a lagarta está dentro do casulo, ela vai ter que passar todos os processos, ela vai ter que ter força para poder romper o casulo, sair para fora e chegar na idade adulta de ser a borboleta. A vida com Deus é isso. É um processo, né? Quer viver o propósito? Aguenta o processo. Aguenta o processo. Perfeita, perfeito. Gi, fala um pouquinho, você é pastora. Há quanto tempo você é pastora? Eu hoje estou no pastorado há 1 ano e 5 meses. Né? Eu fui membra de uma igreja há praticamente 20 anos, onde ali eu trabalhei em todas as áreas, né, na liturgia da igreja, até então chegar e assumir o meu chamado hoje de pastora. Então, faz aproximadamente 2 anos que tu se tornaste pastora? Isso, 2 anos. E você criou a tua igreja, né? Sim. Dá para falar um pouquinho por que tu decidiu que nem você foi de uma outra igreja, né?
por 20 anos, então tu decidiu fazer os teus caminhos. Pode explicar um pouquinho para nós como foi essa trajetória? Sim, na verdade, assim, foi acontecendo, né? Isso não foi algo, não foi. Eu sempre costumo dizer assim que foi Deus que me escolheu, não fui eu que escolhi Deus, né? Porque isso a gente tem que ter um chamado, né? Existe um chamado e que eu lutei por muito tempo. E fui membro de uma igreja muito boa aqui em Passo Fundo, onde eu aprendi muitas coisas, onde eu aprendi a amar a Deus, onde eu aprendi a obedecer, né, a palavra de Deus. Mas chegou um determinado momento que nós iniciamos um culto numa garagem de uma amiga minha e começamos ali um culto caseiro, né, abençoado pelo meu pastor, que na época era o meu pastor. E ele abençoou, liberou para nós iniciar esse culto, porém, o culto foi crescendo, as pessoas foram vindo, né? E daí, automaticamente, então, ele não quis mais se responsabilizar com aquele culto fora, só que as pessoas não vinham até a sede, né? Então, a gente continuou sem placa, nós trabalhamos ali naquela garagem 3 anos e meio, sem placa nenhuma de igreja, né? E nós fazíamos os cultos ali. E perguntavam para nós, mas como que é o nome da igreja? E nós não tinha nome, né? Nós dizia, é casa de oração, vai lá que nós estamos lá para orar. Qual é o nome da igreja, a tua igreja? A minha hoje é Igreja Cristã Reino Eterno, mas antes de eu chegar na minha igreja, nós ficamos 3 anos e meio numa garagem sem nome. Sem nome. Sem nome. Mas não é o nome, é a energia do local, né? É a egrégora que se edifica dentro de um local, não é uma garagem. Era uma garagem. E tanto é que hoje eu saí de lá, né? E continuou, a pessoa que estava comigo lá continuou. E hoje lá é igual como era antes, né? Ela cuidando daquelas almas. E como eu, né, tive um chamado diferente, um segmento diferente, então ali eu decidi abrir, né, a minha igreja, a nossa igreja, a Igreja de Cristo. Né? Porque eu sempre costumo dizer que a igreja não é 4 paredes, a igreja somos nós. E de nós a gente, então, abrange, né, pessoas que têm sede, que têm fome, que têm vontade de ouvir, né, algo para a sua vida, e estão ali conosco. Então, hoje a minha igreja é novinha, sempre costumo dizer que ela está ainda no início, né? Nós estamos com ela 1 ano e 7 meses, nesse mês agora, e tem sido uma bênção. E muitos jovens na tua igreja, né? Muitos jovens. Que eu acho lindo, porque hoje a banalização das redes sociais está acabando com algumas questões da juventude. Então, quando eu vejo esses jovens todos lá te acompanhando, né, e edificando algo tão lindo que é a palavra de Deus, né? E uma coisa eu quero deixar bem claro, eu sempre eu não... Quando me perguntam, Vanessa, de que religião você é, você sabe disso, né? Sim. Eu acredito em Deus, em algo maior. E eu acredito na energia e na egrégora das pessoas. E a tua é muito linda. E na missão. Tu entende? Sim. A tua missão é muito linda. Parabéns. E eu gostaria, a gente já está indo para o finalzinho. Eu sei, 30 minutos, é muito rápido. Passa rápido, né? Né? Agora, acabei de saber que falta 5 minutinhos para a gente encerrar. Teria N assuntos para a gente falar. Não vai faltar oportunidade. Com certeza. Mas eu quero que tu deixe uma mensagem final, né, para quem está ali do outro lado nos vendo. Então, a mensagem final que eu quero deixar no programa, né, já quero deixar aqui o meu agradecimento, né, a esse programa lindo, a Vanessa, que abriu, né, essa porta, essa conexão para a gente estar aqui falando deste tema. Eu quero deixar, sim, para vocês, está escrito, tá, no livro chamado Bíblia, 366 vezes a palavra não temas. Se você for ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar 366 vezes a palavra não temas. Por quê? Porque existe um não temas para cada dia do nosso ano. O nosso ano tem 365 dias e tem um ano que ele é bissexto. Então, para todos os dias existe uma palavra, não temas. Não temas a nada. Busque ao Senhor. Coloque tudo na mão do Senhor. Está difícil? Ele resolve. É impossível? Ele resolve. Não temas.
Gratidão, Gi. Muito, assim, ó, muito lindas as tuas falas, né? E eu quero encerrar o programa de hoje com a Gi aqui do meu ladinho. Hoje a câmera não vai fechar em mim, né? E deixar bem claro, gente, aqui que a questão, todas as religiões têm espaço aqui, todas as religiões são lindas. As falhas não estão nas religiões, estão nas pessoas e como elas veem a Bíblia e os seus significados. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer de forma muito forte hoje. Eu atingi o meu objetivo e aqui é um espaço que é para isso, para nós evoluirmos. E por hoje é só. Até terça-feira que vem, aqui na NGTV, no Lugar de Mulher. Obrigada e até a próxima.